Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast FGV In Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é o espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E no episódio de hoje vamos falar sobre um desafio para as organizações, como alinhar os objetivos econômicos e socioambientais. Para discutir esse assunto, eu converso com Adriano Bertoldo Alves, que é doutor em administração pela FGV-AESP, é mestre em controladoria e contabilidade pela FEA-USP, é professor de pós-graduação em negócios e executivo do Grupo Maringá. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Adriano. Obrigado pelo convite, Érica. Adriano, você apresenta uma pesquisa aplicada sobre esse tema, né, em um grupo industrial com dois negócios bem diferentes, siderurgia e sucro energético. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho, como que essa demanda começou. O Grupo Maringá tem dois principais negócios, siderurgia e sucro energético, com mais de 70 anos de existência. É um grupo industrial brasileiro. Em 2017, nós elaboramos nosso primeiro planejamento estratégico estruturado e já com diretrizes voltados para a sustentabilidade. Entre 2020 e 2021, nós tivemos uma demanda intensificada de stakeholders, como investidores, acionistas, clientes, em relação às nossas práticas de sustentabilidade. Isso motivou a gente iniciar um trabalho para que pudéssemos fortalecer nossa gestão estratégica com práticas de sustentabilidade. Nesse mesmo momento, que foi ali ao final de 2021, eu estava no momento de definição da tese de doutorado na GV e AESP. Então, foi essa a motivação principal. Foi minha tese de doutorado, uma pesquisação no Grupo Maringá, que iniciou em 2021 e durou aí 36 meses até 2024. Conta um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Foi 36 meses de trabalho. Como é que começou essa pesquisa? Em que áreas que você abordou e fez esse trabalho? Um pouquinho antes do início da pesquisa, havia sido iniciado em 2021 um trabalho que se chama de definição de materialidade do Grupo Maringá, com apoio de consultoria especializada, envolvimento de todos os principais stakeholders. E o projeto começou exatamente ao final de 2021 com a definição dos temas materiais, que nada mais é do que o conjunto de temas relevantes na ótica de todos os stakeholders. Então, esse foi o primeiro passo da pesquisa realizada e, a partir daí, a gente iniciou um trabalho de revisão das diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, mapa estratégico de cada uma das unidades de negócio, contemplando melhor os aspectos sociais, ambientais e econômicos. E, por fim, um desdobramento dessas macro diretrizes estratégicas para as ações em cada negócio, em cada área, num trabalho que envolveu mais de 70 pessoas diretamente no Grupo Maringá e continua em andamento ainda hoje. Você apresenta, né, no artigo da GV Executivo, um framework, né, um passo a passo para as organizações implantarem essa mudança, né? Quais as principais ações recomendadas para essa mudança? Bem, nessa nossa proposta, né, desse framework, desse passo a passo, a gente apresenta ali 4 passos. O primeiro, de avaliar os vetores de mudança, ou seja, avaliar com clientes demandas sociais e regulatórias e do cenário competitivo, quais são os temas relevantes que estão sendo demandados. No segundo passo, definir os direcionadores de mudança com apoio dos stakeholders, que foi exatamente isso que a gente fez ao final de 2021, no início do projeto. O terceiro passo é a gestão da mudança. Isso tem algumas ações, alguns ciclos complementares. E, por fim, a avaliação dos impactos da mudança. Então, o framework ele tem essas 4 etapas, esses 4 passos. E, a partir disso, a gente desenvolve no Grupo Maringá como foi aplicado. Você estava me contando, né, que a gestão da mudança, né, foi um processo muito importante, né? Como é que foi esse processo? Quais são os passos que envolvem a gestão da mudança? Dessas 4 etapas, de fato, a gestão da mudança foi a etapa que mais demandou esforço de todos os participantes da pesquisa e do trabalho em si. Nós separamos ali em 4 ciclos de ação. Primeiro ciclo de ação voltado para governança e liderança. Então, uma vez definido 10 temas materiais, ao final de 2021, como a gente contemplaria esses temas materiais, temas estratégicos na nossa gestão estratégica? Quem são os responsáveis por cada tema? Quais são as ações? Quais são as dinâmicas de mensuração de efetividade dessas ações? E a gente fez isso no primeiro ciclo de governança e liderança. O segundo ciclo foi voltado para diretrizes estratégicas, atualizando missão, visão, valores, mapa estratégico. Terceiro ciclo foi definição dos fluxos de ação.
Nisso, para cada um dos 10 temas materiais, a gente iniciou e implementou um fluxo de gestão em que, a cada ano, a gente avalia quais são as prioridades daquele ano em cada um dos 10 temas, define quais são as metas e faz a apuração disso por meio do IE, indicador de efetividade. Mês a mês e ao final de cada ano, a gente tem a apuração do indicador de efetividade do programa Estratégia Sustentável, que é a consolidação de todo esse trabalho que foi feito. E isso é um dos componentes de remuneração variável da liderança do Grupo Maringá. Agora, treinamento de pessoas, né, integração de pessoas, áreas envolvidas. Conta um pouquinho mais do dia a dia desse processo, assim, quais foram os desafios, né, de introduzir a sustentabilidade no processo estratégico, alinhando esses interesses econômicos e sustentáveis, né? Sem dúvida, esse ponto que você está colocando, Eric, é um dos principais, assim, mais instigantes, assim, de todo o trabalho que foi feito. Porque o que eu falei até então, basicamente de processos, etapas, revisão de mapa estratégico, de ferramentas de gestão, mas acho que o ponto mais importante aí, de fato, é relacionado às pessoas, à cultura organizacional. E esse foi um dos ciclos de mudança, é justamente voltado para pessoas e cultura. Nisso, a gente empregou alguns esforços, a gente não esperava inicialmente na pesquisa, mas depois, durante a implementação, a gente entendeu que isso deveria ser um ciclo e deveria ter ações específicas para isso. Então, nós fizemos workshops, reuniões envolvendo vários níveis de liderança, desenvolvendo temas como segurança psicológica, integridade, liderança humanizada e assertiva, pensamento sistêmico e paradoxal. A gente desenvolveu esses temas muito relacionados a uma cultura orientada à sustentabilidade e longevidade organizacional. A mudança da cultura da empresa, né, é um desafio, né? Sem dúvida é o maior. Não que a cultura fosse inadequada, mas dada as demandas do contexto, é necessário um novo olhar, é necessário cada vez mais a gente sair de uma visão departamental ou temática para uma visão mais sistêmica, que a gente consiga enxergar as diferentes vertentes, tanto na ótica de cada negócio, siderurgia, sucroenergético, como nas áreas funcionais, recursos humanos, controladoria, financeiro, qualidade, segurança, meio ambiente. Então, como a gente enxerga todas essas faces num só, né, de uma maneira integrada e sistêmica? Acho que esse é o desafio maior. Sem dúvida, nesses 3 anos da pesquisa, a gente conseguiu evoluir bastante, mas é um desafio contínuo de desenvolvimento das pessoas e da cultura. E que práticas que você considera essenciais aí para garantir o sucesso, a eficácia dessa mudança na gestão estratégica? Eu considero, né, tem muitos desafios, mas acho que um dos principais pontos é a gente calibrar 4 fundamentos: tempo, resiliência, integração e pessoas. O fundamento tempo diz respeito a gente calibrar qual o melhor momento de se realizar uma ação estratégica, um esforço estratégico, uma mudança. E também tem um outro elemento de tempo que é a velocidade ou ritmo. Então, esse fundamento tempo, quando faremos a mudança e em qual velocidade. O segundo elemento, resiliência, está relacionado à capacidade da organização de aprender e se adaptar num mundo complexo, incerto, que demanda muitas mudanças. Esse é um elemento fundamental de a organização conseguir aprender com seus erros, com seus acertos, com o mercado, com elementos externos e se adaptar na medida do que o contexto muda. O terceiro fundamento, integração, né, é justamente a gente desenvolver esse pensamento, essa visão sistêmica e integrada das coisas, na ótica de negócios, na ótica das áreas e também de cada um dos temas materiais do grupo. E, por fim, pessoas, como eu destaquei há pouco, é o elemento central e base da gente conseguir desenvolver as pessoas da organização para conduzir essa gestão estratégica sustentável e que isso vá sendo amadurecido na sua cultura organizacional. Você acredita que esse passo a passo, esse framework que você colocou, ele possa ser aplicado em outras organizações com negócios distintos, né? Acredito que você tem um desafio aí na sua própria empresa de criar uma estratégia para negócios distintos também, diferentes. Queria saber como é que você fez isso, como é que vocês pensaram isso e esse passo a passo serve para outras empresas? A proposição do framework não é a diferença de uma teoria, né? É ser uma referência de aplicação. Ao mesmo tempo, quer facilitar a adoção dessa mesma trajetória estratégica que nós seguimos no Grupo Maringá em outras organizações, mesmo que de outros segmentos, mas, ao mesmo tempo, estimular
a uma aplicação criativa e que se adeque ao contexto de cada empresa, porque o meu entendimento é que a estratégia, para que seja efetiva, essa gestão estratégica sustentável, ela precisa ser legítima àquele contexto, daquela organização, do momento em que vive. Então, sim, essa proposta nossa de framework tende a facilitar, mas a gente recomenda a sua aplicação no contexto. Daí, mais uma vez, a relevância das pessoas, da liderança, em conseguir aplicar esse modelo dentro das suas necessidades e daquilo que tem de propósito de mudança. E que conselhos que você pode dar aí para outras organizações que queiram implementar também, né, uma gestão estratégica sustentável, pensando aí em outros gestores? Acho que é importante, sem dúvida, a gente adequar e melhorar continuamente os processos da organização, seja numa visão da estratégia macro, missão, visão, diagnóstico estratégico, seja no ambiente mais micro da estratégia. Mudança de processo, de adequação contínua de processo é fundamental. E o elemento principal, sem dúvida, são pessoas e cultura. Então, como garantir o alinhamento dos processos, dos objetivos estratégicos e com o desenvolvimento das pessoas, dos times, da cultura organizacional. Você falou que esse processo começou em 21, né? 2021. Ao longo desses últimos anos, aí você consegue perceber as mudanças dentro da organização depois desse planejamento estratégico sustentável? Sim, longe de compreender e enxergar que tudo está nota 10, como a gente costuma dizer, em todas as dimensões, mas acho que houve uma evolução muito clara. Isso é bastante, acho que é bem evidenciado no nosso relatório integrado. Foi um dos frutos desse trabalho também, foi poder permitir que nós alcançássemos referências de sustentabilidade, né, na perspectiva internacional. E hoje, a gente está elaborando agora o segundo relatório integrado, atendendo referências internacionais de sustentabilidade, tem a asseguração do inventário de carbono, tem a asseguração do próprio relatório para uma empresa independente. Então, a gente alcançou um nível de robustez mais elevado e continuamos, nós mencionamos isso no relatório integrado, na própria pesquisa, tem desafios ainda a serem superados e esse é um trabalho contínuo desse trabalho. Ele começou como um projeto Estratégia Sustentável, e virou depois um programa que hoje ainda está em andamento, Programa Estratégia Sustentável, considerando a relevância disso para o grupo. Pensando na jornada, né, está chegando aos minutos finais aqui do Adriano, né, como aluno de doutorado e fazendo parte, né, de um desafio como esse, fazendo uma pesquisa como essa. Quais foram os principais aprendizados aí com esse processo? Poderíamos falar por muito tempo aqui, mas uma visão bastante sintética. É um desafio enorme, assim, no meu caso, como pesquisador participante, ao mesmo tempo um olhar de pesquisador e ao mesmo tempo participando das mudanças na organização, equilibrando ali os desafios dessa jornada acadêmica com a jornada profissional. É um desafio grande aqui no Brasil a gente ter organizações que abram portas para a realização desse tipo de pesquisa. Isso foi importante, junto com o fomento aí da FGV de aplicar, né, ter uma pesquisa aplicada para que a gente possa, por meio da teoria, por meio de discussões mais robustas, promover mudanças reais nas empresas brasileiras. Internamente, nem sempre é tudo simples e fácil de se alcançar. Então, envolve, como eu destaquei no fundamento, tempo, a gente calibrar o momento. Muitas vezes uma mudança era clara que seria importante, mas na hora de implementar concluímos que não era o melhor momento, espera um pouquinho. Até por isso, um projeto de longo prazo, de 3 anos, nos ajudou a ir calibrando esses elementos para que fosse adequado na prática, e não só como uma proposta teórica, mas que fizesse a diferença e ajudasse o grupo a melhorar na linha da sua estratégia. E é claro, com apoio, né, de várias áreas, né, Adriano? Muito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Adriano, e até um próximo episódio. Obrigado, até mais. Quem quiser saber mais sobre o assunto, é só ler o artigo na revista GV Executivo. Até a próxima!